Olá, eu sou Saulo Ferreira e na nossa conversa de hoje a gente vai conversar sobre como planejar cada um dos nossos solos, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar me refiro à improvisação, certo? Uma improvisação não é um conjunto de notas, certo? Uma escala completamente jogada, né? Ou simplesmente uma escala combinada com um acorde. Não é só isso, certo? A improvisação requer planejamento. E uma das coisas mais interessantes para a improvisação, para o fluxo da improvisação, né, para que você consiga encarar cada frase como parte da frase anterior, certo? Você sempre pensar em repetições, tá? Então as repetições são bastante importantes para que o seu solo tenha sentido, ou seja, ele não pareça um bando de notas, né, simplesmente jogadas ao léu, certo? Para a aula de hoje eu preparei um exercíciozinho bem simples, certo? Cujo objetivo é tentar valorizar o máximo possível cada uma das notas da escala que você escolher, certo? Como exemplo, eu optei pela escala pentatônica menor 7, na tonalidade de Ré, onde as notas vão ser Ré, Fá, Sol, Lá e Dó, certo? Pegando esse shape especificamente inteiro, a gente vai ter isso aqui. Certo? Qual é o objetivo? O objetivo é a gente pensar nota por nota. Por quê? Você já passou a refletir sobre a seguinte ideia? Será que a gente consegue usar mesmo uma nota apenas e ter o máximo de aproveitamento somente com uma nota? Então, qual é o objetivo do exercício? Seguinte, é a gente ir tocando o máximo de frases, pensando no máximo de combinações rítmicas com base em apenas uma nota. Então, inicialmente, vamos pensar na tônica, depois a gente vai pensar na terça, depois na quarta, na quinta e por fim na sétima. Então, a cada vez que a gente for tocando, a gente vai inserindo uma nota a mais, certo? O objetivo é imaginar que você só tem uma nota e você vai ter que meio que usar a sua criatividade para poder ter o máximo, né, de frases, de combinações rítmicas em cima de uma mesma nota, certo? Então, vamos pensar nisso aqui com base no play along que eu preparei. Vamos lá. Começando somente com a nota Ré, ou seja, somente com a tônica, tá bom? Agora inserindo o Fá. Inserindo o Sol. Inserindo o Lá. E por fim o Dó. Certo? Então o que é que eu fui fazendo? Eu fui inserindo a cada prática, eu fui inserindo cada uma das notas da pentatônica. O que acontece? Quando você chega na quinta nota, certo? Você já teve que usar tanto da sua criatividade para poder tocar sobre apenas uma nota, depois sobre duas, e assim aconteceu, né? Que quando você chega na quinta nota, você está com um monte de ideias, certo? Então o objetivo é ter o máximo de informação, tirar o máximo de música mesmo, de uma nota apenas, certo? E ao passo que você vai inserindo mais notas, você vai conseguindo, né, digamos que aflorar ainda mais a combinação entre elas, né, e acabar criando, né, sua frase, né, que é o final das contas, é o objetivo, certo? Então, é interessante sempre pensar em dois pontos que são importantes. Um,
a gente não precisa tocar o tempo inteiro. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Ré, tipo, intercalar sons com silêncios. Enquanto você está sem tocar, de repente o tecladista ou o contrabaixista da sua banda está fazendo alguma coisinha, né, interessante. Então, de repente a sua pausa, né, é preenchida pelo seu parceiro de banda, enfim. E outra coisa importante é justamente a ideia de você, aos poucos, certo? E conseguindo combinar as notas, certo? Então, valorizar as notas, sobretudo pela característica rítmica. Então, por exemplo, se eu digo, ó, você tem que usar somente a nota Ré, certo? Por mais que você encontre a mesma nota Ré em diferentes pontos do braço, né? Ou de repente em diferentes partes do shape, mas é somente a nota Ré. Então, como é um elemento muito simplório, né? Apenas uma nota, você vai acabar compensando com várias outras coisas. Por exemplo, o ritmo. Outra coisa legal, a dinâmica. Por exemplo, tocar um pouco mais forte ou um pouco mais, né, com menos intensidade. Sabe? Meio que intercalar essas duas coisas, né? Tocar mais forte, tocar mais fraco. Então, imagine que você tem uma nota, apenas um elemento, e você tem que usar o máximo de criatividade sobre esse elemento, certo? Então, a ideia é fazer isso com a tônica. Vamos supor, tomar como referência ainda a escala pentatônica, mas você pode praticar isso em qualquer outra escala, certo? Mas começa com a tônica, depois insere mais uma nota, depois mais outra nota, até você chegar na escala inteira. Experimente fazer isso, certo? E depois você me diz. Bom, se você está assistindo essa aula pelo Facebook, certo? Eu sugiro que você curta e compartilhe e divulgue para os seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, certo? E se você está vendo pelo YouTube, assine lá o meu canal, certo? Para que a gente vá se encontrando cada vez mais. Beleza? Então experimenta fazer isso. Bons estudos para você. Até a próxima. Thank you.